o que nós estamos fazendo? Milhares e milhares de pessoas estão saindo das suas casas, que já com certeza não existem mais porque já foram bombardeadas. Inúmeras pessoas em vários lugares do Brasil, em vários lugares do mundo, não podem ao menos falar de Deus. O que você está fazendo? Como é que está sendo formada a tua consciência? A perseguição dos cristãos é algo que diz dos nossos tempos. Ser cristão nos nossos tempos, como nós estamos vendo essa série de programas do Trocando Ideias, ser cristão nos nossos tempos, perseguição. Os cristãos estão sendo perseguidos. Como nós já estamos conversando, estão sendo perseguidos, seja por causa da sua religião, de não usar crucifixo, como o Walter trouxe, de não poder manifestar o seu cristianismo, mas também, como nós já falamos, de várias outras formas, aquela perseguição escondida, onde os valores eles vão sumindo. Como o Gabriel trouxe, quem persegue uma religião, persegue o próprio homem. Por quê? Independente do que o homem creia, ele é um ser religioso. Ele é um ser aberto a algo maior do que ele. Mas vamos continuar conversando. Quero conversar com o padre Mário, que já tem perguntas ali, que já entraram em contato com o senhor. Sim. O senhor tem aí, deixa eu só repetir o seu contato, é pelo Twitter, @PePadreMarcelo, Mário Marcelo, Mário Marcelo, e também pelo e-mail marioscj@uol.com.br. Você pode continuar conversando com o padre através desses contatos. Por favor, padre. Tem uma pergunta aqui que é da Mary Amaral, que é lá da Paróquia Mãe da Igreja da Estiva. Ela diz o seguinte: Padre Mário Marcelo, como podemos, enquanto cristãos, nos defender e defender aos outros perseguidos? Em primeiro lugar, nós não temos que nos defender, nós temos que testemunhar. A perseguição não é algo que você sai por aí se defendendo. Ela acontece pelo seu estilo de vida, pelo seu testemunho, ela vem. Nós também não devemos procurá-la. Perseguição você não procura, ela acontece pelo seu testemunho. Defender aos outros perseguidos também não é uma questão de defender, é uma questão de auxiliá-los. A forma que nós podemos auxiliar, por exemplo, o Atos dos Apóstolos nos diz que quando alguns apóstolos estavam presos, a igreja estava em oração. Essa é a primeira coisa que nós podemos fazer, rezar para que Deus conceda o dom da fortaleza, para que Deus os anime, os inspire, aqueles que são perseguidos, crie consciência naqueles que estão perseguindo de que aquilo não é o ideal. O segundo ponto também, quando possível, é a ajuda financeira. Nós temos aqui situações que já foram nos apresentadas, ajuda a igreja que sofre. Então, é uma forma também de ajudá-los, através da nossa ajuda financeira. Nós não podemos ir lá defendê-los, mas nós podemos, à distância, com a nossa oração, com a ajuda financeira também, ajudá-los. E, claro, promovendo também nas pequenas coisas, né? No dia a dia, promovendo uma tolerância religiosa, uma solidariedade, uma fraternidade também nas pequenas coisas. Então, Mério, eu acho que é aqui que está o nosso trabalho, rezarmos e ajudar com a ajuda econômica quando possível. Muito obrigado, padre. Gabriel, também tem pergunta aqui, Gabriel. As perguntas que eu tenho recebido aqui, elas são sobretudo se nós cristãos deveríamos nos levantar, né, e revidar a essa violência. Eu acredito que nós já tivemos experiência com cruzadas, elas não foram nem um pouco satisfatórias e cruzadas criam novas cruzadas, né? Então, não faz o menor sentido, a essa altura do campeonato, um cristão, e infelizmente eu queria que nós fôssemos capazes de fazer essa autocrítica. Muitos cristãos ainda têm um pouco essa mentalidade, né? De que nós precisamos revidar com a violência, nós precisamos revidar com o confronto, nós precisamos pegar em armas, nós precisamos ter um discurso de ódio. Olha, eu acho que, infelizmente, geralmente as pessoas que têm esse discurso são pessoas que não têm uma convicção profunda e autêntica da própria espiritualidade. Não têm uma convicção daquilo que o padre Mário Marcelo estava dizendo no início, uma convicção serena. Uhum. Quando nós temos uma convicção autêntica, profunda, das nossas próprias convicções, nós não precisamos fazer cruzadas. Então,
eu acho que a melhor maneira de nós respondermos a tudo isso é justamente fazendo o contrário. Nós precisamos criar espaços de diálogo, né? Eu fico lembrando, por exemplo, em Roma, a comunidade de Santo Egídio tem um trabalho fabuloso nesse sentido, né? A comunidade de Santo Egídio procura fazer realmente essa parceria entre estados, né? Entre governos, sentar à mesa, né? Com os grandes estadistas para discutir quais são os rumos possíveis hoje. De novo, nós não estamos falando simplesmente de uma perseguição religiosa, nós estamos falando de uma perseguição... É bom também, eu acho que seria interessante, Padre Anderson, até aproveitando um pouco daquilo que o telespectador perguntou a gente, da raiz dos problemas, né? No fundo, a perseguição não é religiosa. A perseguição tem uma motivação política e econômica. A questão não é religiosa. O ódio em si mesmo não é ao cristianismo. O ódio é um ódio motivado por interesses econômicos e políticos. Eu acho que é importante a gente também fazer um pouco de autocrítica. Em que sentido? Hoje, o maior exportador de material bélico no mundo inteiro são os Estados Unidos. E, no entanto, é o país que mais tem procurado um discurso de aproximação política com os estados do Oriente Médio. Veja, existe uma contradição na raiz do problema. Sim. Como é que os estados, como é que os países estão procurando atender ao problema dos refugiados se esses mesmos estados, como os Estados Unidos, produzem o maior arsenal bélico da história da humanidade? A economia americana, ela gira ao redor de armas. Então, ou nós também, como o Papa Francisco tem pedido, vamos às raízes do problema, ou nós somos capazes de dar respostas concretas aos problemas, ou então nós vamos viver de paliativos, mas nunca cruzadas. Cruzadas geram novas cruzadas. Vamos ser capazes de diálogos, de criar novas utopias, de fazer com que esses jovens europeus que estão saindo da Europa para militar em movimentos bárbaros no Oriente Médio encontrem outros sentidos, encontrem outros sonhos. E o cristianismo é esse grande ideal. O cristianismo é esse grande sonho. Se esses jovens europeus riquíssimos estão saindo da Europa para se embrenhar nos desertos do Oriente Médio por uma convicção de morte, é porque talvez nós cristãos não estejamos conseguindo dizer a eles que nós temos um ideal de vida, de coisa grande, bonita, né? Então, nós podemos sim ter uma resposta a isso. Tem uma pergunta aqui também, que o Rodinei pergunta, como que os padres, os religiosos fazem para entrar nesses países, né? Sim. Claro, acho que de um certo ponto tem que ter um pouco de segurança. Também não vai se expor de uma forma assim espontânea. Vou chegar lá, senão você nem desce do avião, já te mato. Isso também não, você não está sendo responsável. Mas existem algumas situações, alguns países que nós temos mesmo padres leonianos que entraram, às vezes entram assim como estudante, como ou turista, ou um trabalho, ou uma profissão, e ali, claro, que no seu dia a dia, no seu trabalho, eles dão testemunho e começam a fazer o trabalho deles, um pouco assim no anonimato, porque você também não vai chegar lá, eu vim aqui para morrer, você está sendo irresponsável. Então, muitos padres religiosos, em lugares que são difíceis, eles entram com uma outra profissão ou como estudante e ali começam a trabalhar, claro, se tornando um testemunho ali, às vezes, um pouco no anonimato e fazendo o seu trabalho, testemunhando, ajudando aqueles que ali procuram viver o Evangelho, procuram viver a palavra do Senhor. Eu quero só trazer um pouquinho daquilo que o Walter trouxe, do Gabriel, trazer para o Walter. Ele disse dessa realidade dos jovens, que são inúmeros jovens, inclusive o próprio acontecido em Paris, há poucos meses atrás, prova isso, né, de que jovens estão saindo de vários lugares, inclusive do Brasil, para ingressar nesses chamados estados islâmicos ou qualquer coisa nesse sentido. Ajuda a igreja que sofre, trabalhando nestes vários países, mais de 140 países. Tem algum trabalho específico com estes jovens para dar a eles também essa evangelização, este sentido de vida? Como é que é? Porque eu vou trazer aqui alguns exemplos. Um jovem claro que o meio não determina o jovem, mas o jovem que está neste meio, é muito difícil ele fazer uma escolha. Então, se não tem uma contraproposta, como que será? Então, a ajuda à igreja que sofre, ela tem algum trabalho sendo feito em relação a isso? Especificamente em relação a isso, eu só conheço um caso, não vou me lembrar do nome, uma espécie de assistência que se dá às pessoas que ingressam, mas conseguem sim sair.
E para reinseri-los na comunidade, isso não é uma situação muito fácil, porque eles são realmente hostilizados. Eu conheço uma paróquia que faz isso, ela fica na Europa, eu não vou lembrar o nome exatamente, mas temos uma coisa especificamente para esses jovens europeus que são aliciados para esses movimentos extremistas, né? Quando ele vai e quando ele volta para ele ser reinserido na sociedade, que não é uma situação muito simples. É bastante complexa. Eu tenho que discordar um pouco do Gabriel quando ele diz que é só econômico ou político a questão. Não existe a perseguição religiosa pela religião, né? É preciso entender como o Islã faz esse... arregimenta essas pessoas, né? Sob que apelos, né? Nós temos uma situação onde o próprio Papa e nós aqui buscamos, né, criar câmaras de interreligiosidade, de comunicação interreligiosa, né? Sem dúvida que não existe, como o Gabriel falou, a saída por uma nova cruzada. Isso só vai piorar. Não é o caminho. Não, isso nem cristão seria, né? Mas nós temos que entender também que enquanto Jesus Cristo deu a outra face e disse para Pedro que com quem ferro fere, com ferro será ferido, nós temos que entender também que o Islã, por exemplo, é uma religião que incentiva a guerra. O profeta Maomé travou na sua vida inúmeras guerras, né? Mas a gente tem a experiência, isso que acho que a gente tem que levar também de informação, os cristãos desde o século VII continuam vivendo no Oriente Médio, estavam convivendo até agora. Poxa vida, e como que eles conseguiram isso? Dando exemplo, né? Como é que é? Vai, evangelize, se preciso, use até palavras. Por isso que eles estão lá durante todos esses séculos mesmo sendo perseguidos, né? E acho que essa é a coisa mais difícil que nós temos aqui. Quando nós fizemos o dia de oração para os cristãos no Oriente Médio também, Dom Odilo fez questão de lembrar dos perseguidores, né? Padre Werenfried, nosso fundador, sempre disse, é muito fácil perdoar um amigo. Quero ver você perdoar o inimigo, né? E é isso que nós precisamos encontrar, uma forma de estar dialogando e chegando aos pontos comuns de acabar com a intolerância. A intolerância é que gera essa situação, a incapacidade de enxergar num diferente, um propósito de vida, um ser humano, que ele pode ser diferente, viver de um modo diferente. Certo. Deixa eu só me explicar, então, com relação, talvez não tenha ficado claro. É claro que existe uma motivação religiosa, sem sombra de dúvida. Quando eu digo que existe uma motivação política e econômica, é porque, no fundo, esses estados, eles estão procurando esses estados, esses exércitos islâmicos, eles estão se utilizando do discurso religioso para um projeto político e econômico. Agora, sem dúvida, existe uma motivação religiosa. A gente não pode ser ingênuo de imaginar que entre esses grupos não existe nenhuma motivação religiosa. Eu concordo plenamente com o senhor, sem sombra de dúvida. Mas é só que para a gente não deixar de levar em consideração o fator político e econômico que existe dentro desses exércitos como motivação de poder. E aí, infelizmente, muitas vezes se utiliza o discurso religioso e o ódio religioso para embasar tudo isso. Mas eu concordo plenamente. Dentro disso, mas aí nós falaríamos também de Guerra Santa e inúmeras outras coisas que trazem ali, digamos assim, um embasamento religioso, mas nós sabemos que existe sim o fundamento político, social, econômico, porque é a luta do ser humano, claro, já desde que o ser humano é ser humano, é a briga pelo poder. Padre Douglas Base, um iraquiano caldeu, ele diz que as potências vão no Iraque buscar petróleo e quando perfuram encontram o sangue de cristãos, porque isso vem há séculos acontecendo, né? E a gente não tem como discorrer que no petróleo do século passado já diminuiu o número de cristãos no Iraque, né? Sim. Diminuiu assim de uma forma assustadora o número de cristãos. Eu tinha aqui anotado até de um tempo depois da invasão, mas é uma redução assim considerável. Hoje acho que tem 400 mil cristãos no Iraque, era não sei quantos milhões, eu tinha anotado, mas você vê a perseguição que existe, né? São várias formas que se tem hoje também dessa perseguição. Isso vem desde o tempo de Cristo, né? Sim. Eu conheço alguns focolarinos, do movimento dos focolares, que moram na China, e a experiência deles é justamente nesse sentido. Eles se encontram com alguns padres na clandestinidade, em algumas praças públicas, eles distribuem a Eucaristia para esses cristãos, né? Os cristãos pegam a Eucaristia, vão para os banheiros públicos, eles se dispersam para que eles possam comungar.
Eu acho muito interessante, Padre Anderson, quando o senhor chama a atenção da gente sobre isso. No Brasil, nós podemos, a qualquer momento, ir a uma capela, né, participar de uma celebração da Eucaristia, comungar e tranquilamente voltar para casa. Manifestações. Isso, né, no Nordeste, nós temos inúmeras procissões nesse sentido, né, muitas manifestações religiosas. E você pensar que hoje existem irmãos nossos que estão vivendo como aqueles primeiros de 2000 anos atrás, nós precisamos sim levar isso em consideração. Eu encontrei aqui, fala que antes dos Estados Unidos invadir o Iraque, né, no regime de Saddam Hussein, havia 3 milhões de cristãos. Hoje estão mais ou menos com 400 mil cristãos no Iraque. Uma redução de mais de 90% dos cristãos estão deixando o Iraque só até por causa da perseguição sofrida por radicais de alguns setores da religião. Então, você vê que isso, quanto está influenciando, né? A perseguição, a morte, chega um momento que eles são expulsos, às vezes querem até testemunhar e ficarem lá. Não é que estão fugindo, mas eles são até mesmo expulsos pela situação insuportável de viverem nessas condições de vida. A minha pergunta que eu tinha feito para o Walter era justamente isso, porque existem, com certeza existe o desejo deles permanecerem, né? E que muitas vezes são expulsos. São expulsos. Menos mal que são expulsos, né? Não são mortos, mas que muitos deles, eu conheço casos de pessoas, por exemplo, na própria Palestina, de pessoas que, por mais que sofram, não saem dali. Por quê? Porque é uma maneira de deixar a presença cristã ali, naquele lugar, por exemplo, em Belém, onde Jesus nasceu, né? Então, é um problema, porque muitas vezes eles sofrem esse tipo de pressão. Ou eles são mortos, ou eles são expulsos. Agora, é muito interessante, veja, nós estamos aqui no ano do século XXI, tratando de um assunto de perseguição aos cristãos, de martírio, um assunto que já estava superado, né, que vem lá da época de Cristo. É uma coisa que, quando a gente, no passado, é uma coisa tão longe, tão distante, né, os cristãos, os mártires, aqueles que deram vidas, doaram sua vida até derramando sangue por causa do cristianismo, e hoje, em século XXI, é inadmissível a gente ver ainda uma situação dessa, que obriga muitos cristãos hoje, e que estão derramando sangue. Sim. E que estão derramando sangue na atualidade, até com um número maior, conforme algumas pesquisas têm mostrado, do que no passado, mas continua essa situação por causa do Evangelho. Você vê que o Evangelho se torna real naquilo que é esperança, naquilo que é alegria, naquilo que é conquista, que é construção do reino de Deus, mas também o Evangelho é real naquilo que é perseguição. Jesus não nos enganou. Não nos enganou. Frente a isso, tem uma pergunta aqui, a Aline. A Larissa Silva, através do Twitter, ela nos pergunta em que o Estado Islâmico está fundamentado para fazer essa perseguição tão violenta. Quais são as crenças deles? E aí, agora, eu começo por aqui. Walter. É bastante complexa a pergunta, não é simples, mas o fundamento é a Sharia, né, que é o conjunto de... No Islã não existe diferença entre Estado e religião, né? E eles seguem a Sharia, que é o Corão, como nós conhecemos aqui, os Hadiths e a Sunna, né? Esse conjunto é o conjunto de regras, de leis que eles são obrigados a seguir. E uma delas diz respeito aos infiéis, que devem ser eliminados. No nosso caso, que somos cristãos, ou no caso dos judeus, nós somos meios crentes, então nós temos direito a viver, desde que paguemos uma taxa, que eu não lembro o nome, que eles cobram, naturalmente, absurdo, né? Cobram $100 mil por mês, como se houvesse condições de alguém tá pagando isso. Ou se converte ao Islã, ou morre. A fundamentação religiosa, né, por assim dizer, é essa, é a da Sharia. Tá? Uhum. Muito bem. Uma forma também um pouco fundamentalista de interpretar aquilo que Maomé escreveu. Então, acho que lá tem, se você ver, tem situações que falam, né, que tem que conquistar as pessoas para Deus por meio da violência, mas é uma forma do contexto da época, uma forma cultural. Se nós olharmos também, a Bíblia tem momentos que incentivava a conquistar também pela guerra. Quantas vezes eles venciam, né? O povo de Deus vencia pela guerra e atribuía isso a Deus. Então, hoje eles fundamentam, o problema do fundamentalismo. Isso é uma coisa que eu quero só deixar claro aqui, porque nós não estamos falando daqueles que querem viver a sua fé
de uma maneira pura, mas fazendo uma leitura, digamos assim, não fundamentalista. Porque também nós vamos dizer que existem muçulmanos, vamos dizer aqui, que vivem uma coerência na sua fé, Sem dúvida. sem um fundamentalismo, Sem dúvida. da mesma forma Mas que que eu tô muitos dos cristãos... Porque eles, às vezes, também foi uma interpretação, uma época, muitos cristãos também fizeram uma interpretação assim da Como as Bíblia. cruzadas que já como foram as cruzadas. Então, acho que essa situação hoje é interpretar de uma forma errada a própria palavra considerada revelada. Mas isso também envolve outras situações, né? Às vezes se justificam na questão religiosa, mas às vezes querem um status, querem um poder, querem uma conquista, né? Então são muitas situações envolvidas que fundamentam na questão religiosa, mas nem sempre é tão pura religiosa. Não assim. somente religiosa. Nós temos o padre Samir, que nos ajuda bastante, é um especialista em Oriente Médio, estuda isso há muitos anos, e ele coloca, padre Marcelo, que o grande problema do Islã é que ele não admite interpretações, né? E por isso que nós, mesmo da parte do que nós chamamos de não radicais ou não fundamentalistas, o Papa cobrou isso, não existe uma manifestação clara, né, quanto à condenação desses atos terroristas. O Papa cobra isso justamente porque eles, em tese, estão fazendo o que a Sharia prevê, né? Eles não conseguem, como nós, entender que no Gênesis, quando se fala de um dia, não é o nosso dia de 24 horas, né? O dia de Deus. A gente tem condições de estar interpretando isso, né? E eles seguem literalmente, tanto que o Corão, por exemplo, até hoje, nunca foi escrito em outra língua senão o árabe, e no árabe antigo, né? Então, realmente essa questão de a capacidade de trazer para uma atualidade, interpretar, entender que aquilo são palavras do século VII, né? Que tem que ser lidas com alguém que escreveu no século VII. E nós, hoje, no século XXI, podemos interpretar, graças a Deus, de uma maneira diferente. Muito bem. E nós já estamos quase, Fernanda. Você já me mostrou uma plaquinha, e esse tempo está correndo demais. Tá. Estão nos perseguindo por causa do tempo. A Fernanda está nos perseguindo. A Fernanda está nos A perseguindo. Fernanda Quer está acabar nos com o programa. perseguindo. Nós temos que fazer um programa sobre perseguição no programa. Perseguição no programa, porque a cada instante ela para e termina. Tá. Vamos lá, né? Mas é bom quando a conversa é boa, né? Quando a conversa rende, o tempo passa realmente. Eu fiquei devendo para você, viu? Mas eu vou voltar, viu, Aline? Mas antes de nós encerrarmos, eu quero dizer que nestes tempos, hoje, os produtos Canção Nova estão com 15% de desconto. Aproveite para conferir a nossa linha de vestuários, livros, CDs, inclusive o Padre Mário Marcelo tem alguns livros nossos, né, que depois ele pode falar. 3 livros lançados pela editora Canção Nova. Então você pode acessar o nosso site, loja.cançãonova.com, e aproveitar essa oportunidade. É 15%. São 15% de desconto que você pode aproveitar nos nossos produtos agora. E também, já que eu estou falando do nosso portal, os produtos do portal Canção Nova. Temos aqui uma camiseta do portal Canção Nova. Aproveite enquanto você pode usar, né, Fernanda? Enquanto podemos usar no Brasil, aproveite a camiseta do portal Canção Nova. Vou pôr aqui, porque aí fica mais fácil para isto. Vou usar aqui o seu copo, Gabriel. Perfeito, Aqui, é uma boa causa. Se você quiser, eu uma posso boa usá-la causa. para fazer propaganda Isso. e levar. Temos também aqui esta caneca, que tem 6 cores, é isto. Temos aqui este... O que é isso aqui, Fernanda? É um adesivo para colocar onde? Em carro, janela, em vários lugares também. Vou usar aqui, ó. Viu, Gabriel? Vou usar aqui Tá ótimo. também. Você é o garoto propaganda da Canção Nova. Isso. E também a caneta. Esses são os produtos do portal Canção Nova, que lá no cançãonova.com você pode acessar todos os outros nossos produtos, livros, e que também serve como uma forma de evangelização, digamos, principalmente para os de língua portuguesa, onde pode ser que existam perseguições dos países portugueses, você pode levar também esses produtos para esses vários lugares, esses cristãos. Eu vejo interessante que eu assisto alguns vídeos, principalmente para me preparar para esse programa, como que estes
esses cristãos se alegravam. Eu vi alguns vídeos, principalmente na Coreia do Norte, como eles se alegravam quando chegava a palavra de Deus para eles, como eles se alegravam quando chegava alguma coisa que demonstrava um crucifixo, alguma coisa, porque não pode, não tem condição, né? E nós estamos aqui podendo, graças a Deus, ainda viver. Então, vamos aproveitar, sim. Vamos evangelizar com os produtos, vamos evangelizar com a nossa própria vida, com o testemunho de serenidade que o Padre Mário disse, mas também vamos tomar consciência que milhares e milhares de cristãos, milhares e milhares de pessoas sofrem esse tipo de perseguição. E eu quero agora também dizer tchau a cada um de vocês. Walter, suas últimas palavras, suas palavras de conclusão. Eu vou utilizar as de Dom Abbas, que é o arcebispo de Homs, na Síria. Rezem por nós, não nos esqueçam. Amém. Muito bem. Terminou como um bom cristão que deve ser. Padre Mário, muito obrigado. Eu que agradeço. Também foi um prazer que eu encontrei aqui o Gabriel, que ele preguei o retiro de Antes da minha crisma. Em que ano foi? Eu acredito que tenha sido em 2004. Isso foi 2004. 2004, com a irmã Flávia, a Irmã Ayrton. Flávia, lá em Recife. Lá em Recife, E agora exatamente. nos encontramos aqui. Olha Isso que é um beleza, prazer. trocando ideias também é ponto de encontro. Ponto de encontro. E também você falou dos livros que eu lancei já pela Canção Nova, 3 livros, né? O que a igreja ensina sobre, que é um de bioética. Muito bom. Tem um também para a juventude, sexualidade, que os jovens sabem e pensam, e o também sobre as virtudes cardeais, né? Educar para as virtudes humanas. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E eu encerro com uma palavra de Mateus, capítulo 5, versículo 10, né? Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém, Padre. Muito obrigado. Gabriel, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a você, agradeço a todos, agradeço aos que acompanharam com a gente e queria terminar dizendo que existem pessoas que estão dispostas a matar por aquilo que elas acreditam. Nós cristãos estamos dispostos, como Cristo, a morrer por aquilo que nós acreditamos. Essa é a grande diferença do cristianismo. Nós não matamos, nós morremos pela causa em que nós depositamos a nossa vida. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Gabriel. Aline, ficamos devendo, Aline, mas a conversa rendeu e a Aline e a Fernanda nos perseguiu com o tempo. Seguiu demais, né, Padre? Perseguiram. Agora ela vai ser perseguida pelos nossos internautas. Brincadeira. Obrigada, Padre, aos convidados e a você que é em casa. Muito obrigada pela participação. Muito bem. Quero saudar também as pessoas que vieram do Paraná, de Cabo Frio. Deus abençoe vocês e que cada um de nós possamos levar o Evangelho ainda mais longe. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos faça fiéis ao Evangelho e à sua vontade. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.